Olá, graça e paz. Estamos aqui a nossa primeira live da semana e eu quero dar as boas-vindas a você que está aí conosco. Seja muito bem-vindo, né, a essa live hoje muito especial. Hoje a gente vai estar com o nosso supervisor nacional das escolas bíblicas Rema, né, no Brasil e no mundo, né, que tem essa coordenação pelo Ministério Verbo da Vida. Então quero que você que está chegando aí vá convidando outras pessoas, né, para a gente é uma honra hoje a gente estar com esse momento tão especial, né, de estar com o mestre Canrombé, né, esse homem que tem feito um trabalho extraordinário, né, com as escolas Remas no Brasil e coordenando, né, os núcleos do Rema fora do Brasil também. E eu queria, né, que você que já chegou aí, deixa eu dar aqui um alô para algumas pessoas. Marivânia, Kelly, Bárbara, Lorena, Lucas, Rafael, a irmã Reinita, Thalita, enfim, tem um monte de gente boa aí. Queria que você pudesse compartilhar, já ir compartilhando essa live, né, com outras pessoas, né? Vai ser uma live hoje, né? O tema hoje nosso é Rema, né? Nada melhor do que estar com o supervisor nacional das nossas escolas para poder, né, falar um pouco, para poder trazer esclarecimento desse tempo que o Rema está aí funcionando, né, de caráter hoje online. E aí eu queria abrir, né, desde já para você que está aí sintonizando, né, com essa live, queria que você pudesse fazer algumas perguntas na caixinha de pergunta lá embaixo, que você queira fazer ao nosso supervisor nacional. Eu vou ver se ele já está por aqui, para a gente poder já convidar ele nesse início da nossa live. Deixa eu me ver aqui. Entrou já, deixa eu só localizar aqui. Isso. Eu acho que ele está entrando aí. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos, né, à nossa live. Vai compartilhando essa live com outras pessoas. Eu acredito que vai ser uma live muito explicativa, né, cheia de informação. Eu acredito que nós estamos com a fonte principal hoje, né, que quando a gente fala de Rema, é falar do mestre Canrombé, né, essa figura tão importante, tão assim acessível, né, e tão assim, minha esposa como diretora do Rema é que fala mesmo da resposta, do acesso, né, dessa maneira tão agradável de ser, né, como Canrombé. Então eu queria, né, de antemão lá, mais uma vez, dar umas boas-vindas a todos vocês que estão aí e queria dar umas boas-vindas aqui a Canrombé Guimarães, nosso supervisor, nosso mestre, né, que tem feito aí um trabalho maravilhoso e hoje vai responder algumas das perguntas que a gente tem curiosa, né, dentro do Rema hoje no Brasil. Então, Canrombé, seja muito bem-vindo à nossa live aqui, né, em especial aqui nessa fronteira Ponta Porã e Pedro Juan, no Paraguai. Seja muito bem-vindo à nossa live. Boa noite, querido. Tudo bem com você por aí? Tá Tudo dando na para ouvir bem o benção. som? O Tá som está sim, tá bom? ótimo, tá ótimo. Amém. Graças a Deus. Nós estamos todos bem e sei no meu espírito que vocês também estão usufruindo da mesma proteção que nós estamos recebendo do céu aqui Amém. no Nordeste. É uma alegria estar com vocês, é uma alegria estar com as pessoas que vão nos ouvir, nos acompanhar nessa live e dizer que Amém. estou aqui para servi-los. Essa é a minha principal função, servir ao corpo de Cristo, servir aos diretores do Rema, servir aos nossos pastores, aos nossos ministros, aos nossos professores. É para isso que eu fui chamado e eu me sinto muito leve cumprindo com essa chamada que o Senhor me confiou. Estou à Amém. sua disposição. Ah, Caramba, para a gente é uma honra. Obrigado por você ter atendido a nosso convite, né? E a gente, quando pensou em você, pensar sobre um tema de falar na live, a gente só pensou no Rema. A gente só pensou, né, nesse tema, nessa escola que tem sido uma bênção, né? Não somente para nós que fazemos parte do Ministério Verbo da Vida, mas de todas as instituições, né, que de uma forma ou de outra elas estão sendo abençoadas, né, pelo ensino que essa escola tem trazido de forma interdenominacional, né? E hoje, Amém. Carrombé, de tantas perguntas que eu quero fazer, tantas não, algumas, né? Eu quero que as pessoas também possam fazer algumas perguntas. Eu queria que Fique à você pudesse vontade. falar um pouco sobre essa escola, né? É, o que é a escola,
no aspecto, porque tem algumas pessoas que estão nos assistindo e outras que vão nos assistir, que talvez não conheçam a nossa escola bíblica Rema, né? Eu queria que você pudesse dar um panorama, o que é essa escola, né? E falando sobre o que é a escola, ao mesmo tempo, já respondeu uma pergunta, né? Essa escola para o corpo de Cristo, a estrutura de ensino para ela, por ser interdenominacional, o que ela tem causado, né, no corpo de Cristo? Bom, a parte da resposta está na forma como você fez a pergunta, né? O Centro de Treinamento Bíblico Rema, ele é uma instituição de ensino da Palavra de Deus, como no caráter de um curso livre, não um curso de teologia, mas um curso de duração de 2 anos, onde a proposta da escola é levar a Palavra de Deus pura e simples, sem aquele aspecto teológico, nada contra a teologia, mas um curso de teologia requer de você mais tempo, vai requerer de você um curso de uma duração muito mais prolongada. O acesso a um curso de teologia, por ser um curso de graduação, você vai ter que ter o 2º grau completo, uma série de requisitos que, para o Rema, a proposta com que esse curso foi criado é trazer nutrientes, ferramentas para o corpo de Cristo, quer seja a pessoa com chamada nos 5 dons ministeriais, ou do Ministério de Socorros, ou mesmo leigos, que queiram apenas conhecer com mais profundidade a palavra de Deus, para ter a vida que a palavra diz que o Senhor veio trazer para nós, uma vida abundante. A proposta realmente da escola do Centro de Treinamento é exatamente esse. Por trás dessa parte do ensinamento, de proporcionar pessoas, independente do nível de instrução, porque você veja que para fazer o Rema não está exigindo um grau de escolaridade. Está exigindo que a pessoa tenha 16 anos, saiba ler e escrever e seja nascido de novo. São os 3 requisitos básicos para um crente fazer o Centro de Treinamento. Por trás disso tudo, o nome já diz que é Centro de Treinamento, com a natureza de ensino da palavra, mas tem uma característica diferente de uma igreja. Porque uma igreja, digamos, recebe qualquer pessoa, é uma instituição pública de portas abertas que qualquer pessoa pode ir lá, sentar, assistir um culto, vai embora e não ter sequer um compromisso com aquela instituição. Ele simplesmente foi como visitante. A escola não tem esse caráter. Enquanto a igreja, muitas vezes, a gente equipara ou compara para dar uma ideia de um hospital, onde você recebe o paciente da forma como ele se encontra, o centro de treinamento não seria equiparado a esse hospital, seria equiparado como se fosse a uma instituição que tem regras e você tem que submeter a ela. Você tem que obedecer às regras, obedecer àquelas instruções, para que você possa ser alcançado num processo de ensinamento de 24 matérias, dividido em 12 matérias ao ano, e no final do ano você recebe um certificado que você fez o curso. Um curso de treinamento bíblico totalmente baseado na palavra de Deus. Então, qual é o livro-texto utilizado no Rema? A Bíblia. Sim. A gente pede, inclusive, que todos os nossos alunos eles não se contentem apenas em ouvir os nossos ministros chegarem na sala de aula, assumirem a sua posição no púlpito e simplesmente ministrar para aquelas pessoas que estão ali presentes. A gente pede que cada aluno seja como os nobres de Bereia, que pegue sua Bíblia e vá conferir se aquilo que está sendo explicado, passado, ministrado do púlpito para ele, confere com a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós erramos porque nós não conhecemos as Escrituras. Então, nós não queremos errar, nós queremos acertar. E para acertar, a fonte é a palavra de Deus. Por isso que a gente pede que os alunos tenham a sua Bíblia em mão. Hoje, tantas formas fáceis de ter uma Bíblia na mão. Você pode ter no smartphone, você pode ter num tablet e você pode ter a Bíblia física. Isso. A tradicional Bíblia impressa, né? Que eu, pelo menos, não abro mão da minha para estudar. Mesmo que eu, para ler. Eu gosto da minha para ler, eu gosto da minha para estudar, mesmo que eu use os recursos tecnológicos que eu tenho no smartphone ou no tablet. Então, a proposta do Centro de Treinamento não é apenas para formar ministros, afinal de contas, quem chama é Deus. Isso. A gente auxilia com as instruções que tem na palavra de Deus, aquilo que
você poderia levar um tempo muito grande para perceber e receber da parte de Deus pela sua palavra, você receber porque alguém já tem aquela informação e está passando para você. Desde que você confira aquilo que está sendo ensinado para você com a palavra e você fique com a palavra. Então, a proposta do Centro de Treinamento é proporcionar aquilo que você poderia receber, alcançar, mas levaria um tempo muito maior. Com 2 anos do curso, eu garanto para você. De fato, eu sempre gosto de fazer um desafio. Todo ano, quando começam as aulas, nós temos por hábito, por regra, deixar a primeira matéria com matrículas abertas. Você pode ir à sala de aula, assistir a primeira matéria inteira, sem pagar matrícula, sem compromisso, e você resolve durante a primeira matéria se você decide fazer o curso ou não. Via de regra, todos que se dão a oportunidade de ouvir o que é ensinado no Rema e ficam a primeira matéria voluntariamente, sem ônus, sem custo de nada, chega lá, assiste a primeira matéria e decide, porque foi tratado. É muito comum haver um número muito grande de matrículas da primeira matéria, porque o aluno foi provocado, digamos assim, a se dar uma oportunidade. Escute o Espírito Santo, leve sua Bíblia, examine aquilo que está sendo ensinado com base nas Escrituras e depois você decide. Se você não quiser, você tem toda a liberdade de não ficar. Mas eu garanto a você, se você decidir permanecer, as mudanças que a palavra vai proporcionar na vida dessas pessoas têm dado testemunho. E o que mais me alegra é porque a Bíblia diz, pelo fruto conhecereis a árvore. E aí a gente tem visto os frutos que essa árvore, chamada Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida, hoje Rema Brasil, tem proporcionado para as pessoas que se dispõem a ouvir a palavra por 2 anos. Isso para mim é glorioso. Carrombé, a proposta do Rema de ensinar, sempre tem pessoas que de fora, né, que não fazem parte do Ministério Verbo da Vida, que eles acham que essa escola é como talvez uma escola de teologia comum, de outras que existem por aí, né? E às vezes há uma insegurança deles fazerem isso. Hoje, pela uma leitura nacional, o que você poderia dizer de pessoas que já fizeram Rema, que são de outras denominações, talvez até citar algumas pessoas que você conheça, que possa servir de exemplo, o que essa escola proporcionou nesses ministérios? É muito desconfortável, por exemplo, a gente dá testemunho de outras pessoas. Bom é quando a gente escuta o testemunho dessas próprias pessoas através delas próprias. Mas, pelo fato do Centro de Treinamento Bíblico ser uma instituição de ensino interdenominacional, ou seja, basta que você seja nascido de novo. A gente não está aqui olhando para placas de denominações, afinal de contas, as placas das denominações é coisa do homem. O Rema é uma escola de ensino da palavra para o corpo de Cristo. E a gente faz questão que todas essas pessoas, líderes, pastores de várias denominações, quando tem contato com essa palavra, ele vê que a gente ensina verdadeiramente a Bíblia, a palavra de Deus. E fica parceiro nosso. Eles pegam seus líderes, seu corpo de ministros, seus auxiliares de diaconal, conselheiros, ministros de música, de louvor, eles encaminham para fazer o Rema, para aprender aquilo que ele aprendeu. E ele demoraria muito tempo para transmitir tudo aquilo que ele pode receber em 2 anos. Então, nós temos várias igrejas parceiras no Brasil, outras denominações que estão indo com parte de suas lideranças fazer a escola com um grande benefício. E a gente chega a provocar a oportunidade um líder, um pastor, fazer a escola. Por quê? Porque para mostrar que nós não temos interesse no que muita gente pensa de uma forma equivocada, a gente dá um bônus para quem é pastor. Ele só paga 50% da anuidade. Isso é um benefício que o Rema já resolveu fazer. O conhecimento que liberta do corpo de Cristo. Porque, meu querido, se você observar, a gente sabe, porque sabe que Jesus Cristo veio a essa terra para promover salvação, reconciliação do pecador com o Pai. Esse foi o propósito de Jesus Cristo vir aqui. Ora,
É a vontade de Deus que todo homem seja salvo, toda a humanidade seja salva. Essa é a vontade. Mesmo que a gente saiba que nem todo homem ou toda a humanidade seja salva. Não será. Muitos permanecerão nos seus erros, muitos permanecerão nos seus pecados e não serão salvos. Mas o propósito da vinda de Jesus foi morrer por esse daí também. Ele não foi morrer por mim e por você. Ele morreu por toda a humanidade. A Bíblia complementa isso lá no livro de Timóteo, que diz que é a vontade de Deus que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Você vai ter que se debruçar, você vai ter que estudar a palavra, você vai ter que meditar na palavra, para que esses conceitos, esses princípios que estão estabelecidos por Deus e que são imutáveis, porque a palavra de Deus está para sempre estabelecida nos céus, ele não vai mudar. E quando a gente começa a meditar, nós vamos trazer para o bom depósito, que é o nosso coração, esses princípios imutáveis de Deus. Então, não tem dúvida nenhuma que a proposta é trazer um benefício de crescimento no conhecimento da palavra de Deus, para que as pessoas possam ter o benefício e usufruir de tudo aquilo que a palavra diz que nos pertence. Jesus já promoveu na cruz. Jesus promoveu não somente a salvação, ele promoveu o sozo completo. O sozo completo é um pacote de salvação, libertação, alegria, é paz, é prosperidade, é saúde, é plenitude do que Jesus veio cumprir e deixou ali disponível para a gente, naquela mesa que ele disse que o Senhor prepara na presença dos nossos inimigos. Até todo o suprimento, toda a provisão está ali. É isso que o Rema traz num nível de consciência maior para cada pessoa que se propõe a ouvir as aulas que são ministradas nos 2 anos do curso. Amém. Carrombé, uma pessoa que tem um chamado nos 5 dons, ele fazer o rema, você falou que o rema, por qualquer pessoa a partir de 16 anos, que saiba ler, escrever, e já detenha de um desejo de conhecer um pouco mais da palavra, ele vai ser tremendamente abençoado com a escola. E uma pessoa que tem um chamado nos 5 dons, né, um chamado missionário, de ir para a nação, o ensino do rema, o que pode causar na vida dessas pessoas que têm um chamado específico? Veja bem, o curso do rema tem uma grade curricular bem sistemática, composto de 24 matérias. Nós começamos geralmente com as matérias que são as bases para poder você ser certificado. É como uma construção. Você não constrói uma casa começando pelo telhado. Você começa pela fundação. Então, nós temos aquelas matérias que são as matérias fundamentais, as matérias básicas, que a gente relaciona como sendo fundamentos da fé. Sim. A gente fala sobre a autoridade do crente. Essa autoridade do crente está descrita lá no livro de Marcos, por exemplo, que em meu nome. Pronto, essa autoridade ele está passando para a gente. Em meu nome, você vai expelir demônios, você vai curar enfermos, você vai impor as mãos sobre pessoas, essas pessoas serão curadas. Se você beber alguma coisa mortífera, não te causará dano nenhum. Você vai pregar a palavra, e o Espírito Santo vai pegar a palavra que foi ministrada, foi pregada, e demonstrar os frutos. Então a gente vai ensinando, vai mostrar o que é ser justiça de Deus, vai mostrar como ser guiado pelo Espírito Santo de Deus que habita no nosso espírito. Vai falar sobre os princípios de Deus para a família cristã. Vai falar sobre a unção do Espírito Santo dentro de nós e sobre nós. Vai falar com detalhes o livro de Gálatas, que fala sobre lei e graça. Vai falar sobre princípios de submissão e autoridade. E tem uma matéria que é chamada de Ministério Prático. Essa matéria, chamada Ministério Prático, vai falar sobre os dons ministeriais. E muitas vezes as pessoas começam a identificar a sua chamada quando vai fazendo o curso, porque a chamada é de Deus. Deus é quem chama. O Rema, ele não, digamos, é uma escola para levantar pastores, ou levantar profetas, ou levantar apóstolos, ou evangelistas, ou mestres. Não. A chamada é de Deus.
Agora, Isso. com os ensinamentos que você vai ouvir durante o curso, você começa a se identificar com a sua chamada. A chamada que Deus colocou no seu coração, a chamada que Deus falou para você, e você vai receber aquilo que Deus colocou no seu coração pelos ensinamentos que você está recebendo. A gente tem uma matéria chamada evangelismo. Aí você vai ver que quando a gente fala sobre evangelismo, não é o ofício do evangelista, é sobre evangelizar, é o ide do Senhor. Pregai a tempo e a fora de tempo. Ensina a palavra, insta, fala da palavra, fala do Senhor, fala do amor de Deus. E deixa que o Espírito Santo trabalhe com o coração da pessoa a quem você está ministrando. Então você pode, quando a gente fala da matéria evangelismo, a gente está falando das diferentes formas que você tem para alcançar o coração de uma pessoa. Pode ser pessoalmente, individualmente, pode ser para grupos, como nós chamamos de grupos familiares, como pode ser para multidões, que é o ofício oficial real do evangelista, que ele faz cruzadas e tudo mais. Mas é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. A gente só faz o que a palavra manda, prega. O Espírito Santo faz a parte dele. Então você tem a oportunidade de, se tem uma chamada nos 5 dons, você vai conseguir uma identificação por aquilo que você vai escutar ao longo dos 2 anos. 2 anos serão suficientes para você identificar se você tem a chamada e você poder avançar nela, você poder progredir nela, de você poder desenvolvê-la. E você pode simplesmente sair mais forte, mais habilidoso no manejo da palavra, fazendo com que você possa operar naquilo que Deus te chamou com mais habilidade, porque você tem conteúdo dentro de você. A Bíblia diz que nós temos o nosso coração, que é o nosso monstro, é o nosso espírito. E tudo que chega nele, chega primeiro na nossa mente, através dos sentidos naturais, do que nós vemos, do que nós ouvimos, principalmente, e você pode escutar coisas boas e fazer, pela meditação, deixar descer para o coração. Você pode ver um vídeo na televisão de uma pregação, ouvindo a menina, e você fazer com que aquilo, pela meditação, desça para o seu coração. A palavra de Deus diz que só existe uma forma de fé chegar para nós, é ouvindo, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Então, se você abre o seu coração para você ouvir, e ouvir, e ouvir, sem parar de ouvir nunca, a gente não pode parar de ouvir, mas se você vai estar sempre se expondo, quando você se expõe à sua Bíblia, você está ouvindo o Espírito Santo falando com você através da palavra. É uma voz que não é audível, mas é uma voz por dentro de você. Ele está te comunicando através da leitura da palavra que você está assistindo a ela. A Bíblia diz que a exposição das tuas palavras traz luz e entendimento. Então, quando você se expõe à palavra de Deus, quer ouvindo uma ministração pessoalmente, ou se expõe à própria palavra de Deus, essa voz por dentro vai ministrando a você. E você está enchendo o seu bom depósito. Eu acho interessante que esse bom depósito nós chamamos de coração. E lá em Provérbios diz que sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. Quer dizer, quando ele começa dizendo sobre tudo o que você deve guardar, dá uma ideia para mim, sem sombra de dúvida, que nós devemos guardar muitas coisas. Mas sobre todas essas coisas que nós temos que guardar, realmente o nosso coração. Por quê? Porque é do nosso coração que tem as saídas para a vida. Por onde? Através da nossa boca. Por quê? Aí Mateus diz que a nossa boca fala do que está cheio o coração. Então, se a gente enche o nosso coração da palavra de Deus, do genuíno leite espiritual, da incorruptível palavra de Deus, pela meditação que você está depositando, você tem a oportunidade de, em 2 anos, você escutar a palavra de Deus sistematicamente, em 7 dias, sobre temas específicos. Olha, se você olhar direitinho, quanto conteúdo você vai escutar nesses 7 dias de aula por cada matéria, para você colocar no seu coração. Isso vai trazer uma preparação para você, que quando você for abrir a sua boca, uau, você tem conteúdo para poder passar para as outras pessoas. Você não está buscando aqui, você está buscando aqui. Há uma diferença quando a gente busca aqui, porque você está falando do intelecto, você está falando da sua habilidade, você está falando da sua capacidade.
que o próprio Deus te deu. Mas quando você busca aqui, a coisa sai através da nossa boca com uma unção que todo mundo vai perceber. Não é uma palestra. Sim. Não é um seminário. Não, é algo divino. É do Espírito Santo que trouxe algo através de nós para alcançar alguém que ele tem propósito. Então, quando a pessoa se expõe, se dedica, eu digo, eu quero aprender o que o Rema está oferecendo, ele se expõe e abre o coração para ouvir. Olha, eu vou te dizer uma coisa, todas as pessoas que terminam o Rema dizem, o Rema mudou a minha vida. Aí eu vou dar um testemunho desse, parece que eu estou vendendo alguma coisa que não se vende. A gente não pode vender a palavra de Deus. A palavra de Deus é dada. Agora, paga-se uma parcela, paga-se uma anuidade, porque existem custos para isso funcionar. Existe o aluguel da sala, existem as despesas com água, com energia, com telefone, com internet. Existem despesas estruturais para que aquilo chegue de uma forma adequada e prazerosa para quem vai se disponibilizar a passar 3 dias por semana, durante 2 horas, sentado numa sala de aula, que tem que ter conforto, tem que ter uma boa qualidade de som, para que ele fique envolvido com o que está escutando. Tem que ter uma boa iluminação para que ele possa ler com facilidade a palavra de Deus, uma excelente qualidade de som, sem ruído. E o que se paga de anuidade é para cobrir essas despesas. O Rema não está procurando ganhar dinheiro porque está ensinando a palavra. Absolutamente. A gente faz a escola com um custo que financia os alunos que estão ali dentro. Então, depois de 2 anos, meu Deus do céu, pergunte mesmo, eu assim, desafio a uma pessoa que está pensando em fazer o Rema, procurar alguém que fez o Rema, até de outra, para não ouvir de nós, que fazemos parte da estrutura. Eu digo, eu posso dar meu testemunho mesmo, meu testemunho. Eu sei quem eu era, eu sei quem sou, eu sei onde eu estava e sei onde estou. Eu posso fazer isso, mas é muito mais interessante para um aluno que quer, um candidato a ser um aluno, ouvir isso de um outro aluno, até mesmo de outra denominação que não seja Verbo da Vida. Por quê? Porque aí ele vai ouvir com propriedade pessoas que estão em outros ministérios, mas que sentaram-se na sala de aula do Rema, ouviram aquela palavra, tiveram a sua vida transformada, e hoje ele é um instrumento de transformação de vidas. Verdade. Quem tem essa capacidade é a palavra, não somos nós. Nós somos instrumentos de Deus para transformar vidas. Amém. Carrombé, dentro dessa estrutura, os professores que dão aula, né? Hoje nós temos qual a quantidade que a gente tem de professores? Esses professores é de uma localidade específica? Traz esse esclarecimento para as pessoas que estão acompanhando. Né? Às vezes as pessoas dizem, os professores é local. Como é que funciona essa estrutura de ensino através dos professores? Então, para começar, eu queria falar, por exemplo, que hoje nós somos 130 unidades em funcionamento. Em 5 nações diferentes. Temos uma no Chile, outro Rema na Argentina, temos um Rema em Angola, outro Rema no Japão e outro Rema de unidades de remas que são vinculadas ao Ministério da Vida. Porque o Rema está em 50 nações do mundo. As outras nações são vinculadas ao Rema de Tulsa. Aí temos remas em vários países da Europa, em vários países da África, em vários países até do Oriente. Então, falando na América, nós temos, aqui na América Latina, temos na Colômbia, Rema no Peru, temos Rema no México, temos Rema no Canadá. Isso tudo vinculado aos Estados Unidos. Como nós, o Rema Brasil, também é vinculado aos Estados Unidos. E esses países que nós estabelecemos Rema são vinculados a nós e aos Estados Unidos. Então nós temos professores, hoje, são 934 professores, espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Porque nós temos professores nos Estados Unidos, nós temos professores morando no Canadá, nós temos professores morando
na Bolívia, no Peru, no Chile, no Uruguai, no Paraguai. Temos professores em Moçambique, professores que moram em Angola, temos professores morando em Portugal, na Espanha, na França, na Inglaterra, na Escócia, na Holanda, na Alemanha, na Itália. Então nós temos professores espalhados pelas nações. São 934 professores. E a gente usa o que nós chamamos de intercâmbio. Sim. Professor. Roberto, tá cortando um pouco. Tá me ouvindo? Não tô lhe ouvindo mais. Tá me ouvindo, né? Você está me ouvindo? Eu não tô lhe ouvindo. Você pode sair e entrar. Sai e entra. Então, a gente está tendo um probleminha aqui na conexão e Carrombé vai entrar novamente e aí a gente convida ele mais uma vez. Vamos ver se pega melhor agora. Isso. Tá me ouvindo agora? Então, agora estou ouvindo. Você está me ouvindo? Estava cortando um pouquinho o som, o vídeo também estava travando um pouco. Por isso que eu pedi para reiniciar. Então, eu estava falando da quantidade de professores. Sim. E eles estão espalhados pelas nações. Isso. E a gente usa, Lodônio, o sistema que eu chamo de intercâmbio. São Sim. professores das várias regiões do Brasil circulando os céus do Brasil para ensinar em escolas que estão em outras regiões. Então é muito comum a gente ouvir sotaques diferentes. Chega um nordestino, por exemplo, para ensinar lá no sul do Brasil, aí o sotaque é muito diferente do nordestino. Verdade. Isso é engraçado. É engraçado porque as pessoas soam algumas palavras de forma estranha, inclusive Isso. com um vocabulário estranho. A gente brinca muito, e Guto tem brincado muito com o cearense, né? Ele diz que tem um dicionário grego-cearês. Cearense, é. É para poder levar a coisa na esportiva e brincando com os cearenses, porque nós temos várias igrejas no Ceará, nós temos várias unidades de rema também no Ceará. Sim. Agora, o que é interessante é você ver professor aqui do Nordeste ensinando no Sul, do Sul no Nordeste, indo para o Norte. Agora nós temos todos os estados do Norte, nós já temos remas estabelecidos. Aí você vai ver a variação de sotaque, a variação de vocabulário espalhado por esse Brasil. Aí você imagina quando você chega, por exemplo, para ensinar em Portugal ou para ensinar em Angola, porque o português de Angola é semelhante ao português de Portugal. Lá eles não usam nenhuma palavra no gerúndio. Sim. Eu estou falando ou estou ouvindo? Não. Nós vamos escutar eles dizendo, eu estou a falar, eu estou a escutar. Então, é diferente. E a gente se adapta porque o Espírito é o mesmo. Amém. Amém. Carrombé, dentro desses professores, tudo, e com essa crise, com essa pandemia, as escolas elas pararam. E como o Rema sempre funcionou de caráter presencial, teve que se adaptar a essa mudança e o Rema passou a ser nesse caráter online. Como foi essa adaptação do Rema no Brasil para se adequar a esse modelo online? Na verdade, isso foi algo divino. A gente não dá para explicar algumas coisas que vêm do coração de Deus e da sabedoria dele. O fato real é que, você lembra, nós tínhamos agendado a conferência ou a reunião de pastores e diretores. Em março. A nossa primeira matéria começou no dia 9 de março
Sim. E estava previsto encerrar no dia 23, foi uma segunda-feira. Aí, na quarta-feira, 25, e na sexta-feira, 27, que seria tecnicamente dias de aula, não haveria aula, porque nós teríamos nossa reunião. Isso. E as aulas recomeçariam na segunda-feira, dia 30, seria o início da segunda matéria. Então, o que aconteceu? Essa pandemia chegou ao Brasil e durante o finalzinho aí da primeira matéria. Isso. Algumas unidades até correram um pouco e conseguiram concluir essa primeira matéria antecipando até um dia de aula, para não esperar para segunda-feira 23, porque no dia 23 já estaria decretado o fechamento das atividades de ensino. Isso. Então, muitas escolas conseguiram ir até a sexta-feira, dia 19. Aí as escolas correram para terminar essa primeira matéria até o dia 19. O que aconteceu foi o seguinte, Lodônio. Nós não podíamos mais viajar, nós não podíamos mais enviar professores. Aquele calendário que eu tinha trabalhado tantos meses, tivemos que esquecê-lo. E eu comecei naquela única semanazinha que tinha para recomeçar as atividades no dia 30. Começamos a trabalhar por uma direção de Deus e um mutirão da diretoria do Ministério, a coordenação REMA, que nós trabalhamos com toda a nossa equipe, o pessoal de tecnologia da informação do Ministério, o pessoal do TI, o pessoal da comunicação, as nossas várias equipes de filmagens e tudo mais, se mobilizou, todas as equipes juntas se mobilizaram para produzir as videoaulas. E aí eu comecei a pegar os professores locais, porque eu tinha eles à mão, jogava eles dentro de um estúdio, com isolamento social, para não ter problema de saúde com ninguém. Tanto é que ninguém teve problema no Ministério. Amém. E começamos a gravar essas matérias. Gravamos matérias com Honório Júnior, gravamos matérias com Maneco, gravamos matéria com Rosilon, gravamos matéria com Marcelo Saraiva, gravamos matéria com Cristiano Arcovedo. Eu trouxe ele de Recife para ele vir gravar em Campina Grande. Ele gravou da Escola de Ministros e do REMA. Eu falei com Humberto, Carlos Júnior, com Edgley, para gravar as matérias da Escola de Ministros lá em Recife, no estúdio de Humberto. Falei com Eliezer Rodrigues para gravar lá em Taubaté. Falei com Vavá, Edival Félix, para gravar lá em Taubaté. Eu fiz um mutirão e nós começamos a promover essas matérias em videoaulas. Detalhe, uma aula presencial a gente gasta mais tempo porque existe uma interação entre turma e professor. Mas uma videoaula, isso é comprovado, você pode ter um tempo mais reduzido e ter o mesmo conteúdo do que se fosse uma aula presencial. Aí nós reduzimos o tempo do vídeo para não ficar super cansativo para os alunos. De 65 minutos, que é a primeira aula, botamos um vídeo de 30. A segunda aula, que é 50 minutos, um vídeo de 30. Então, com um vídeo de 30 minutos, em 6 dias, são 12 aulas de 30 minutos. A gente consegue cobrir todo o conteúdo. Porque o professor, ele não interage com a turma, é com a câmera. E aí ele não tem aquele negócio, você está comigo? Você ouviu? Diga um amém, responda aí. Está entendendo? Ele começa a ganhar tempo com essa forma de falar direto para uma câmera. Nós conseguimos ministrar todo o conteúdo da apostila, do material didático, num tempo menor. E aí nós começamos a refazer o calendário, assim, por escolas que tem módulo A, aí passou a ser igual, todas do módulo A. A primeira matéria em vídeo aula foi como ser guiado pelo Espírito com Maneco. As escolas do módulo B, como essa idade do crente, ou com realidade da nova geração, eu tive que gravar essas duas, que as matérias, as escolas do módulo A, eu sempre começo com fundamentos da fé. Essa do módulo B, eu posso me dar a liberdade de começar com realidade da nova criação ou com autoridade do crente. Tinha umas que eu tinha começado com realidades e outras com autoridade. Então, para ser a segunda, eu tive que gravar as duas e fazer a inversão. Quem começou com autoridade vai ouvir realidades. Quem começou com realidades vai ouvir autoridades. E aí eu comecei a trabalhar nesse novo formato. E peguei a terceira matéria, oração que prevalece. Aí a quarta matéria, saí avançando. Aí providenciei todas as matérias do módulo A, todas as matérias do módulo B. De fato, que para ter todo o curso agora, hoje, completo,
em videoaula, faltam gravar 3 matérias apenas e eu vou fazer agora esse mês de julho. Sim. Eu vou gravar a unção, as manifestações do Espírito e ministério prático. São as 3 últimas matérias que faltam para eu ficar com todas as 23 matérias que compõem o curso, já que a 24ª é ministrando a palavra. Sim. E aí eu vou ter todo o curso também no sistema de videoaula. Vai ficar um bônus para os alunos, ou para quem é graduado, vai acessar a sua página da Alumni, pode ouvir todas essas videoaulas que vai ficar disponibilizadas lá, além de ele assistir áudios de qualquer matéria, de qualquer professor, de qualquer escola do país. Então, hoje, Deus nos deu essa estratégia, Deus nos deu uma equipe fantástica que trabalhou de manhã, de tarde, de noite, entrando pelas madrugadas para honrar com aquele aluno que determinou no coração que ele não ia atrasar a vida dele ministerial por um ano por conta de uma pandemia, que é algo que tem a origem no inferno. Sim, verdade. Se Deus colocou no coração dele que ele fosse estudar o Rema esse ano, é esse ano que ele vai estudar, é esse ano que ele vai crescer, é esse ano que ele vai ter a sua vida edificada, mesmo que seja no sistema de videoaula. Porque a palavra, ela alcança aquele que escuta. Ela está carregada de unção. Se você se expõe à palavra, mesmo que seja em vídeo, mesmo que seja numa live, como nós estamos falando das coisas do Senhor, Sim. mesmo que a aula de consagração seja feita numa live, ou numa plataforma Zoom, ou numa plataforma Google Meet, não importa a plataforma, mas a palavra não pode parar, porque tudo no Brasil e no mundo, em vários segmentos, houve paralisação. Verdade. Paralisação de comércio, paralisação dos ambulantes, paralisação de vários serviços, paralisação de indústria, paralisação de Uber, paralisação de tantas coisas, meu Deus do céu. Mas a palavra não parou. Não parou, verdade. Não Nada, parou. nada pode parar a palavra de Deus. Amém. Então, Amém. Deus, ele é o maior interessado para que a palavra dele continue sendo propagada, proclamada, ensinada. E nós não podíamos fazer o contrário. Deus nos deu a instrução e nós avançamos na instrução que ele deu. O fruto, o resultado. Aí, vocês estão na 7ª matéria do ano. Isso. As escolas aí do Mato Grosso do Sul, todo o Sudeste, todo o Sul, tem 7 matérias no primeiro semestre e 5 no segundo. Diferente do Norte e do Nordeste e do Distrito Federal, além do estado de Goiás, que são 6 matérias no primeiro ano, no primeiro semestre, e 6 no segundo semestre. Então, as escolas que têm 6 e 6 já estão de férias desde o dia 24 de junho. Ou seja, há 7 dias atrás eles entraram de férias. Isso. E as escolas que têm 7 matérias vão entrar de férias agora no dia 8 de julho. Em compensação, as aulas que têm 6 e 6 começam mais cedo, 27 de julho. E quem tem 5 matérias no segundo semestre começa 10 de agosto. De agosto. As mesmas matérias. Agora, eu já elaborei, veja só, eu elaborei o calendário do segundo semestre como se fossem ser todas presenciais. Certo. Está tudo pronto. Se disser que o Brasil voltou à plenitude das atividades e que as atividades de ensino podem voltar presenciais, eu estou com o calendário pronto. Se disser que vai continuar assim, porque não dá para liberar ainda para aglomeração, porque tem salas que são muito grandes, a estrutura não absorve todo mundo, ainda vai ter pessoas que fazem parte do grupo de risco e que essas pessoas não poderão ir para a sala de aula. Então tem uma série de coisas por aí que a gente vai se adequar. A gente vai se adaptar a essas situações. Mas presencial ou videoaula, nós vamos ter o curso até o final do ano. Amém. Amém. Ninguém vai poder dizer que atrasou a sua vida ministerial em um ano. Ninguém. Amém. Porque as aulas vão estar prontas. Carrombé, a gente tem uma realidade aqui que a gente está com a fronteira fechada, né? E nós temos alguns alunos que moram no Paraguai e possivelmente eles não poderão estar aqui para concluir o ano. A gente já imagina que aqueles alunos, ainda que o decreto nacional libere as instituições de ensino funcionário, nós teremos esses alunos que estarão lá, que eles precisarão fazer o curso online. Né? Como você mesmo já falou, que graças a Deus falta poucas matérias, eu acredito que a gente vai ter esse curso para atender
a essa demanda. Dentro dessa realidade... Pode falar. Nesses casos aí, alguns casos são pontuais. Sim. O caso particular de Ponta Porã é uma cidade que é fronteiriça mesmo. Você tem uma ponte aí que separa, não é nem uma ponte, né? Nem ponte, é uma rua. Nem ponte. A ponte existe em Foz. Em Foz Isso. tem ponte. Mas aí em Ponta Porã é uma rua. Você sai do Paraguai, do Brasil, entra no Paraguai, e você não sabe nem que entrou no Paraguai. Pois é. Exceto por uma demarcação que tem, mas se você não tivesse aquilo ali, se você se descuidar e entrar sem perceber, você está em terras paraguaias sem perceber. É verdade. Igualmente, o paraguaio chega aqui no Brasil poderá chegar sem perceber. Esses casos, porque é uma questão de fronteira, é uma questão de lei, é uma questão que nós devemos obedecer às leis naturais para que sejamos tocados pelas bênçãos espirituais, a gente vai ter que tratar de uma forma diferente. O pessoal do Paraguai, que estudam no Brasil, no Remo Ponta Porã, e não poderão estar presentes porque a fronteira não foi franqueada, liberada para eles cruzarem, então eles terão acesso ao sistema de videoaulas. Com certeza eles não vão ter prejuízo. Nós vamos ministrar até outra matéria. Inclusive, se eles não puderem vir para a matéria ministrando a palavra, presencialmente, os que estão fazendo o segundo ano, eles poderão ministrar através de uma plataforma como essa que nós falamos, plataforma Zoom, que a pessoa fica aqui, o outro está lá e vendo o outro falando e ministrando, sem nenhum problema. De todo jeito, ninguém vai sair no prejuízo. Amém. Nós vamos garantir que todos concluam. Exatamente. Amém. Canrombé, existe alguma, com essa realidade com que a gente está no momento, né? E se adequar a esse ensino EAD, à distância, mesmo não sendo o objetivo da nossa escola, existe alguma possibilidade desse curso ele se tornar um curso EAD, à distância, dentro dessa realidade que a gente está hoje? Olha, como nós somos vinculados ao Rema-Tulsa nos Estados Unidos, e ainda hoje o Rema-Tulsa não partiu para essa modalidade de EAD, partiu para levar remas às nações. E podemos dizer que o Brasil foi um grande motivador para isso, porque espalhou no Brasil, não ficamos com uma unidade como está lá nos Estados Unidos, só tem em Tulsa mesmo, nós espalhamos, porque a realidade do Brasil é diferente, cada país tem suas características. Então, se o aluno não pode ir ao Rema, o Rema vai ao aluno, na medida do possível. Nós não podemos ter um Rema em todas as cidades, mas teremos o Rema em áreas metropolitanas, como o Grande Recife, por exemplo. Nós temos várias unidades lá. São Paulo, nós temos somente, rapaz, dentro de São Paulo, 3. Na cidade de São Paulo, só 3 Remas. E São Paulo pode ter 10, pela quantidade de população e da dimensão de São Paulo. Sim. Rio de Janeiro, nós estamos com 5, dentro da cidade do Rio de Janeiro. Mas em outras cidades, como área metropolitana, quando fala área metropolitana, você está falando das cidades circunvizinhas. Sim. Aí São Paulo passa a ter em Guarulhos, passa a ter em Santo André, que é no ABC, passa a ter em Santos, que é no litoral. Aí você em São Paulo tem já mais de 15 unidades de remas no estado de São Paulo. No estado do Rio também já deve ter aí umas 15 unidades. Pernambuco, rapaz, está cheio de rema. Verdade. Dentro de Recife, Caruaru, aí vai subir Arco Verde, Serra Talhada, Oricuri, Araripina, Petrolina, Santa Maria da Boa Vista, e com a possibilidade de abrir novas unidades. Então, nós vamos avançar. Onde o senhor sinalizar e nos der uma inclinação, nós vamos seguir essa inclinação. Vamos avançar. Já tem projeto para ter um Rema em Gravatá, já tem projeto para ter Rema em Salgueiro, e assim a gente vai avançando. O fato é que a gente não pode impedir ou dificultar o avanço do crescimento da palavra de Deus. O que a gente quer é que as pessoas sejam alcançadas por essa palavra e elas possam experimentar do poder que essa palavra tem de transformar vidas. Então, esse é o nosso propósito, levar a palavra de uma forma tão simples, que vocês devem ter escutado esse tipo de coisa. Mas, meu Deus do céu,
como é que isso estava aqui na minha Bíblia esse tempo todo? Eu nunca tinha visto. Verdade. Não é que não tenha visto, é que você não tinha recebido a revelação do que aquelas letras tinham dentro dela. Porque a Bíblia que eu uso é a Bíblia que você usa. É a Bíblia que o aluno usa. Às vezes tem uma pequena diferençazinha não é nem tradução, de linguagem. Você tem a mais usada, a mais comum para a gente aqui, é a revista atualizada. Sim. Mas tem gente que prefere a revista corrigida. É. Aí tem outra que já gosta da NVI. Tem outra que gosta da revisada. Bom, mas as diferenças em essência são mínimas. A pureza, a essência da palavra é uma coisa só. Verdade. Independente da tradução que a gente usa, a contemporânea, eu gosto muito da versão contemporânea. Aí quando a gente começa a estudar e ler e pregar com essa versão, você vai ver que a diferença que tem de uma para outra é insignificante. Que o Espírito que está por trás da palavra vai te alcançar, vai te tocar, e essa revelação vai chegar. Amém. Quando a gente começa a estudar a palavra de Deus e começa a entender, por exemplo, uma coisa que muita gente não consegue perceber. Quantas vezes a gente diz assim, olha, eu sou justiça de Deus, eu sou justo. Parece uma loucura, mas o que está escrito em 2 Coríntios 5,17? Revelação chega, Verdade. quando a gente começa a mostrar. Olha o que é que... Lê comigo, lê na tua versão que eu vou ler na minha. Isso. Como é que está escrito aí? Aquele que não conheceu pecado. Ele quem? O Pai. Nosso Pai, o Deus, o fez pecado por nós. Ele assumiu a nossa condição de pecador. Para quê? Para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Caramba, rapaz, quando o cara começa a entender que o que está escrito aqui, você vai precisar de uma semana de vigília para entender o que ele está dizendo. Não. Não precisa não. Porque ele está dizendo exatamente o que está escrito. Aquele que não conheceu o pecado, ele, o Pai, o fez pecado no nosso lugar. No meu, no teu, da humanidade inteira. Para que nós, que éramos pecadores, fôssemos feitos justiça de Deus. Então, nós fôssemos feitos. Olha, até o tempo verbal é fôssemos feitos, nós fomos feitos, nós somos. Se nós fomos, nós somos justiça de Deus. Então, meu Deus, não dá. E quando a gente começa a falar dessas coisas, quando a gente começa a mostrar e as pessoas vão ouvindo e conferindo com a sua Bíblia, caramba, isso estava aqui, eu nunca vi desse jeito. Você não viu, porque tinha muita coisa na sua cabeça que não estava claro. Mas a palavra é luz. Lâmpada para os meus pés. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para o meu caminho. Então, quando a gente começa a ministrar a palavra ungida debaixo da unção, luz chega. Aí quando luz entra na cabeça da pessoa, tira as trevas que estavam lá dentro. E a pessoa começa a entender, a perceber que aquilo era tão simples, mas eu não estava conseguindo entender. Amém. Esse é o propósito do Rema, é trazer numa linguagem simples, acessível, a palavra que vai trazer conhecimento e libertação para aqueles que se dispõem a ouvir essas verdades. Amém. Caramba, a gente tem 6 minutos para a gente acabar. Mas eu queria... Teria muitas perguntas. Pois é, passou muito rápido. Essa live foi top das galáxias. Mas eu queria que você pudesse, assim, em 4 minutos, pudesse sintetizar duas ferramentas que ainda tem quando você, como escola, que é o Rema Prisional e a Escola de Ministros. Dá somente uma pincelada para a gente fechar essa live. Maravilha. Rema Prisional. O nome já diz Rema. Então, é o mesmo Rema que tem aí em Ponta Porã e em qualquer cidade do país está hoje no sistema prisional, trazendo luz, entendimento, libertação para quem está fisicamente preso, mas trazendo a libertação interior. Então, a única coisa diferente que tem do Rema Prisional para o Rema Convencional é porque quem está lá dentro está em pecado. Ele cometeu um crime, cometeu um pecado, ele talvez não seja nascido de novo, ou pelo menos esteja desviado. Então, o que é que a gente faz? A gente faz primeiro um discipuladão, que a gente chama de curso de introdução bíblica, com 24 módulos, onde a gente faz um discipuladão
para aquelas pessoas conhecerem Jesus, conhecerem a palavra, se converterem e aí possam ser matriculados no Rema. Porque um dos requisitos é que ele seja nascido de novo. Isso. Então, esse requisito aqui tem que ser cumprido. E ele cumprido onde? No discipuladão. Ele passa aí 6 meses fazendo esse discipulado, 24 matérias, 24 semanas, e aqueles que confessam Jesus estão habilitados a fazer o Rema, porque normalmente eles sabem ler e escrever, e todos são maiores de 16 anos de idade. Isso. Ninguém no Brasil é preso com menos de 18 anos. Então, a idade ele tem, sabe ler, sabe escrever, e só precisa nascer de novo. Então, a gente faz o discipuladão. Ele aceitou Jesus, confessou Jesus, matriculou-se no Rema, que é o mesmo Rema, a mesma grade curricular, igual, sem problema. Escola de Ministros. Qual é o propósito da Escola de Ministros? O nome já está dizendo, Escola de Ministros. Então, essa escola é uma escola de preparação para aqueles que, chamados por Deus, tenham uma unção nos 5 dons ministeriais, que já foram citados aqui, todos conhecem, está lá em Efésios 4:11. Isso. E aqueles que atuam no Ministério de Socorros. Para quê? Para dar a ele uma estrutura mais forte, mais... como eu posso dizer, meu Deus? É dar mais ferramentas para que ele fique mais habilitado, mais qualificado para exercer sua chamada ministerial, quer seja nos ofícios, quer seja no Ministério de Socorros. E aí a gente tem uma grade de 34 matérias, uma matéria por semana. São 34 semanas ininterruptas você fazendo toda semana com um professor diferente, com uma matéria diferente, com 300 minutos de aula. São um dia com 150 minutos, outro dia com 150 minutos, terminou o módulo. Semana que vem, outra matéria, outro professor, outro conteúdo. Aí nós temos vários conteúdos que nós podemos dizer uns poucos aqui. Todos os 5 dons ministeriais são estudados detalhadamente na Escola de Ministros. Você vai ouvir princípios do ofício do apóstolo, do evangelista, do profeta, do pastor e do mestre. Você vai ouvir sobre princípios de liderança, levantar e treinar a equipe, princípios de submissão específica, submissão no aspecto ministerial. Não é aquela submissão à autoridade do Rema, é submissão ministerial. Porque quem não quer ser avaliado, não quer crescer. Verdade. Então, por isso que o Ministério treina, o Ministério cobra, o Ministério confere nas nossas conferências quem está dentro da visão, quem está andando na chamada que Deus tem e, acima de tudo, firme na visão. Por isso que temos uma matéria chamada firmeza doutrinária. E aí temos aspectos legais para o ministério, porque todo ministro, todo pastor que vai abrir uma igreja, ele tem o dom de governo, mas ele tem que governar bem. E ele tem que conhecer um pouco de como fazer isso de forma adequada, tanto nos princípios de Deus, como nos princípios humanos. E aí nós temos um módulo chamado aspectos legais do ministério. E assim, para você ter ideia, nós temos 34 módulos específicos que vai capacitar aqueles líderes, aquelas pessoas a desenvolverem a sua chamada com mais propriedade, com mais convicção, muito mais ferramentas. Esse é o propósito da Escola de Ministros. Rapaz, igualmente, nós temos uma escola chamada Escola de Missões, que é uma preparação para o missionário ir ao campo. Ele não deve ir para o campo sem antes pegar as ferramentas, a bagagem que a Escola de Missões confere a ele, para que ele possa desempenhar seu papel missionário com grandeza, com firmeza, com ousadia, com intrepidez e cumprir a sua chamada. Amém. Temos escolas extraordinárias, né, disponível para o corpo de Cristo através do nosso ministério, não é verdade? Com certeza, é verdade. Cambé, a gente está aí um minutinho final, queria te agradecer, né, por essa live, obrigado mesmo por você ter atendido nosso convite, e eu queria que você pudesse fazer as considerações finais, aí poder o prazer encerrar. É todo meu. Olha, o prazer é todo meu, Lodone, porque quando eu me considero uma pessoa extremamente entusiasmada com o ensino, porque nós sabemos que o ensino é quem promove o crescimento. Verdade. O ensino é a base para todo mundo poder alcançar aquilo que Deus tem para a vida dele. Sem ensino, sem conhecimento, a gente não vai muito longe não, mas o conhecimento liberta. Por isso que o slogan da nossa igreja é: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis. Então conhecimento é tudo para a nossa vida. Conhecer Deus, conhecer a palavra, conhecer o Senhor, conhecer o Espírito Santo é fundamental na vida do crente e de um líder ministerial. Amém, amém. Rapaz, essa live foi top das galáxias. Como alguns disseram aí, é o conhecedor de Carrombé é um patrimônio, né, de conhecimento.
e de tanta coisa boa que você pôde passar para a gente numa live tão rápida. Voou, foi rápido demais essa live, mas queria agradecer aí os 10 segundos finais. Obrigado, Carrombé. Que Deus abençoe você. É um prazer. Continue lhe dando sabedoria, né, para lidar com toda essa estrutura de funcionamento que as escolas Remas têm nas suas mãos, tá bom? Obrigado. Amém. Tchauzinho para todos vocês. Até a próxima Abraço live. para todos que nos acompanharam. Amém. Um abraço.